A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André. Vamos dar continuidade à matéria, o caráter de Deus. Mas hoje nós vamos falar a respeito de um assunto da forma em que nós precisamos desenvolver a nossa vida no caráter de Deus. Nós já falamos sobre os atributos do Senhor, sobre soberania, sobre o amor, de como Deus se move, o caráter do Senhor. Mas agora nós vamos falar a respeito de como nós devemos desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, a importância de desenvolvermos o caráter de Deus na nossa vida para que a gente venha viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém? Então, um novo tempo, eu creio que está sendo estabelecido na sua vida. A nossa responsabilidade de desenvolver o caráter de Deus na nossa vida. Então, que Deus venha manifestar a glória dele na sua vida e na minha. Um novo tempo, uma nova estação está começando na nossa vida. Eu creio que esta palavra vai entrar no teu coração e vai fazer tudo novo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na nossa vida. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha entender o teu chamado, a nossa herança e o poder de Deus, Senhor, operando na nossa vida. Manifesta a tua glória e a tua justiça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de desenvolvendo o caráter de Deus em nossa vida. Desenvolver é fazer progredir. Nós temos a natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. No dia que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. Hoje em nós temos a natureza divina, a natureza caída, humana, foi arrancada de nós e foi simplesmente estabelecida a natureza de Deus. Mas pastor, então por que eu ainda não estou vivendo segundo a vontade perfeita de Deus? Porque de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, nós estamos sendo renovados. Dia após dia, nossa mente está sendo purificada. Dia após dia, nossa alma está sendo purificada. O nosso espírito foi recriado na mesma hora, mas a nossa alma está sendo purificada, porque o reino de Deus é progressivo, é de fé em fé, de glória em glória. O homem interior, ele foi renovado, mas o exterior, ele está sendo renovado dia após dia. A cada dia que passa, nós estamos começando a viver a vontade de Deus. Hoje nós temos a natureza divina. Hoje nós somos participantes da natureza de Deus em nós. Então, dia após dia, nós estamos crescendo em Deus. A nossa vida cristã deve ser um exemplo a ser seguido. Olha que coisa tremenda. A nossa vida cristã, todo o nosso comportamento tem que ser um exemplo a ser seguido. Paulo fala sobre isso com Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, tornando-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, se torne o exemplo dos fiéis, se torne no procedimento, na palavra, na fé. Timóteo, as pessoas vão olhar para você e elas precisam ver você como um exemplo, elas precisam perceber que você é um exemplo para elas, tanto no seu proceder, como na sua fé, como na sua palavra, no amor de Deus operando na tua vida. Simples assim.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, o nosso proceder, o nosso procedimento tem que ser algo que nós temos que imitar ao Senhor como filhos amados em tudo. Em tudo nós temos que imitar ao Senhor, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, e nós temos que ser o exemplo para os fiéis. As pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver de fato resplandecendo a glória de Cristo. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, o fruto do Espírito tem que ser muito latente na nossa vida. O fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, domínio próprio, mansidão. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente ser honesto, a gente não precisa ser crente, a gente tem que ser honesto. E tem que refletir essa honestidade, essa fidelidade, essa lealdade às pessoas. As pessoas precisam ver de fato o caráter de Deus sendo refletido na nossa vida. Paulo fala isso para Timóteo. E para todos nós precisamos ser. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma obrigação sua, é refletir como no espelho a glória de Cristo, é ser o exemplo para os fiéis, é renovar a mente com a palavra, a importância que nós temos de renovar a nossa mente com a palavra. Nós só vamos conseguir viver de fato aquilo que Deus tem para nós, nós só vamos conseguir manifestar de fato aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida a partir do momento em que a gente tiver a nossa mente renovada. Eu tenho procurado ensinar algo para as pessoas que congregam com a gente, eu tenho procurado ensinar como renovar a sua mente. Como é que você vai fazer para renovar a sua mente? A palavra de Deus mostra claramente que as cartas de Romanos a Judas, são exatamente a mente de Cristo em manifestação. Então, eu sempre tenho ensinado, nós como a Igreja de Cristo, temos que entender que foi dado a Paulo um fundamento e Paulo simplesmente estabeleceu aquele fundamento que é Cristo e ele está nos ensinando esse fundamento. E aí o Senhor um dia falando comigo, ele me mostrou, olha, faça o seguinte, medite nas cartas, estude as cartas, leia as cartas, para que você de fato seja destravado em você a mente de Cristo. Então eu comecei a fazer algo. Eu comecei a ler 20 capítulos das cartas todos os dias. Todos os dias, 20 capítulos das cartas, um dos evangelhos e um de provérbios. Por quê? Porque nós estamos no tempo do entendimento, da sabedoria e do Espírito. E aí, simplesmente, para a mente de Cristo que já está ativada em nós, eu comecei a ler, entendendo que a mente de Cristo é as cartas, eu comecei a ler 20 vezes as cartas, 20 capítulos das cartas todos os dias durante um ano. Um versículo dos evangelhos todo dia e um versículo de provérbios todos os dias. O que aconteceu? No final de um ano eu tinha lido as cartas 50 vezes cada uma, tinha lido o Evangelho 4 vezes cada uma e tinha lido Provérbios 12 vezes no ano. Sabe o que aconteceu? Eu percebi algo muito interessante. A Bíblia diz que a palavra de Deus te faz mais sábio, ela te faz mais inteligente. Então com isso eu fui percebendo a mente de Cristo sendo ativada. E quando eu comecei a compreender isso, eu tenho entendido que isso não isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida, nós temos que ter um estilo de vida que todos os dias a nossa mente vai sendo renovada, até que a gente venha resplandecer como no espelho a glória de Cristo. Então, quando lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele estava dizendo, olha, seja transformado, comece a pensar exatamente como Jesus. A palavra transformai-vos no original é metamorfo, ou seja, uma metamorfose. Nossa mente sofreu uma metamorfose, e quando ela sofreu uma metamorfose, ela começou a
resplandecer como no espelho a glória de Cristo. A mente humana, aqueles pensamentos humanos, elas estão sendo arrancados para que seja estabelecido a mente de Cristo, a própria glória de Cristo venha resplandecer em nós. Então, simplesmente, sabe como é que isso vai vir sobre a sua vida? Salmo 119, versículo 130 diz que a exposição da palavra, se expor à luz da palavra, quanto mais a gente se expõe à luz da palavra, mais entendimento virá e mais nós começaremos a resplandecer como no espelho, alcançando a estatura do Filho de Deus. Então é um tempo de novo, um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Renove sua mente. Como temos visto em várias disciplinas, o processo da renovação da mente é vital. O nosso corpo, por sua vez, deve ser controlado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo aqui, olha, eu esmurro meu corpo, eu coloco na sua escravidão, para que eu mesmo pregando eu não venha a ser achado desqualificado. Então nós precisamos simplesmente renovar a nossa mente para colocar a carne no lugar. Para colocar a carne dentro de uma caixa, colocar aí e falar, fique quieta. Então nós temos que todos os dias nos expor a esta palavra, todos os dias se expor à palavra de Deus, vai trazer para nós exatamente a vontade perfeita de Deus. E nós temos que simplesmente esmurrar. E como é que nós vamos colocar a carne? Como é que nós vamos fazer para colocar a carne no lugar? É uma vida de jejum, é uma vida de oração. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, nós temos que orar a todo momento, nós temos que ter uma vida de oração, busca diária, orando, buscando, jejuando, orando, buscando, para quê? Para botar a carne no lugar, para que a gente coloque essa carne no lugar e não venha viver de fato, a gente não venha viver de fato a vida carnal. Nós precisamos entender, nós somos arrancados do império das trevas, nós somos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E transportados no reino do Filho do seu amor, nós precisamos aprender a viver de uma forma como cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos celestiais, nós precisamos desenvolver uma vida nessa terra em que milhões e milhões de pessoas serão alcançadas por aquilo que nós vivemos. Mas nós temos que renovar a nossa mente orando, buscando, se santificando, apresentando a nossa mente à palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha purificar o nosso entendimento, para que esta mente que já foi entregue para nós comece a ser destravada todos os dias. Todos os dias, tenha o hábito de orar, tenha o hábito de jejuar, tenha o hábito de buscar, de se santificar ao Senhor, sabendo que Deus não vai ficar devendo nada para você, sabendo que o Senhor Jesus já estabeleceu um novo tempo. Um novo e vivo caminho foi aberto, um novo e vivo caminho foi manifestado na sua vida e Deus simplesmente está aqui para mover a glória dele na sua vida. Deixa eu te dizer, na última aula eu vou contar para vocês alguns testemunhos do que Deus tem feito por simplesmente entender esta palavra, porque nós entendemos essa palavra e estamos nos movendo nesta palavra, coisas que nós estamos vendo lá no ministério, porque pessoas estão entendendo esta palavra, estão procurando viver uma vida de santidade, estão procurando resplandecer como no espelho. Deus está fazendo maravilhas na vida das pessoas. Deus está operando maravilhas. Por quê? Porque esta palavra, ela é viva e eficaz. Eu vou te mostrar que o caráter de Deus rasga o céu em teu favor e você vai começar a viver coisas insondáveis que você nunca imaginou que pudesse viver, porque verdadeiramente
Deus nos chamou para andar nesta terra manifestando a glória dele, resplandecendo a glória dele. Em nome do Senhor Jesus, então nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus, orando, jejuando, meditando e estabelecendo mais e mais, em nome de Jesus Cristo. É um novo tempo para vivermos na nossa vida. Nós precisamos caminhar nesta terra resplandecendo como num espelho. As pessoas, quando olharem para nós, elas precisam ver a imagem de Cristo sendo refletida. E quando você vive isso, não se preocupe. O melhor de Deus na sua vida, você vai viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te prepare para que a sua vida venha de fato manifestar a glória de Deus. Ei, Deus te chamou para que quando você estiver caminhando na terra, milagres extraordinários aconteçam. Um bom perfume de Cristo está exalando de você. Olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que em tudo, pelo fato de nós estarmos manifestando, desenvolvendo um caráter de Jesus, desenvolvendo uma vida onde o caráter de Jesus é estabelecido, a Bíblia diz que em tudo, nós somos conduzidos em triunfo. O bom perfume de Cristo, nós somos exatamente o bom perfume de Cristo. Quando você chega num lugar, as pessoas sentem o cheiro agradável do perfume de Cristo entrando. Muitos podem não entender, porque não é pelo muito falar, não é por muito se mover, é simplesmente o fato de você que está desenvolvendo o caráter de Deus na sua vida. Simplesmente o fato de você chegar em algum lugar, as coisas, a atmosfera começa a mudar. A vida das pessoas começa a ser transformada, porque simplesmente aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida, o bom perfume de Cristo, começa a tomar e as pessoas começam a sentir um cheiro agradável e saber que a minha vida está sendo transformada. Deus conta conosco para transformar a vida de milhões e milhares de pessoas, para que a glória dele seja manifestada, para que a justiça dele seja estabelecida. Mas nós precisamos fazer progredir a vida do Senhor na nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Na hora que ele fala sede perfeito, ele não está falando de uma perfeição em que você vai ser a pessoa que não vai cometer erros. Ele está dizendo para que você seja maduro. No original, esta palavra perfeito é maduro. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser maduros em Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Situações vão acontecer, mas uma pessoa madura vai se mover exatamente como Deus quer. Então nós precisamos ser maduros em Deus para desenvolver a vida do Senhor. Aquele que diz que permanece nele também deve andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se nós dizemos que permanecemos nele, que somos dele, que conhecemos ao Senhor, nós temos que andar exatamente como Jesus andou na terra. Se mover da forma que ele andou, falar da forma que ele andou, agir como ele andou, amadurecer em Deus de uma forma que todas as coisas vão estar cooperando para o nosso bem. Mas o mundo pode até se levantar, mas as coisas inteiras vão estar cooperando para o nosso bem, porque nós vamos estar refletindo como num espelho a glória de Cristo. A glória de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. E tudo que você for fazer, a sua adoração a Deus, tudo
tudo que você for fazer que seja uma adoração a Deus, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Se eu for me mover dentro da igreja como um pastor e tal, um pastor cheio de Deus, eu preciso me mover como um pai cheio de Deus, eu preciso me mover como um esposo cheio de Deus, entendendo os princípios da palavra e desenvolvendo uma vida de integridade, uma vida honrada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e com certeza as pessoas verão a glória de Deus operando na nossa vida. Amém? É um tempo novo, é um tempo onde a justiça e a glória do Senhor Jesus Cristo vai tomar a nossa vida. Um tempo onde o Deus Todo-Poderoso vai simplesmente começar a resplandecer. O mundo conta com isso. A expectativa da criação. Romanos fala que a expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se movam exatamente como o Senhor estabeleceu, se movam como Jesus na terra. Para quê? Para que verdadeiramente eles sejam arrancados do império das trevas. Eles estão gemendo e chorando com grande expectativa de que nós, os filhos de Deus, comecemos a de fato resplandecer a glória do Senhor Jesus Cristo. É um novo tempo, é um tempo de grande glória. Desenvolva o caráter de Deus, desenvolva o caráter de Deus na sua vida. Nós precisamos entender o caráter do Senhor. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é educado. Deus, comece a compreender tudo que você já recebeu. E ele disse algo muito interessante que Jesus falou: se vocês creem, vocês farão o que eu fiz e farão obras maiores. O que ele está dizendo? Olha, não se preocupe, se você acreditar e se aproximar de mim. Salmo diz que a gente fica parecido com aquilo que a gente adora. Então, se a gente está se aproximando de Deus, se a gente está adorando a Deus, a gente está ficando parecido com Ele e naturalmente a gente vai produzir o fruto do Espírito, porque já foi inserido em nós e nós vamos produzir o fruto do Espírito, e toda a criação que está gemendo verá a manifestação da glória de Deus, verá a manifestação exatamente do Espírito Santo operando na vida delas, em nome de Jesus. Mas isso, não se preocupe, não será pelo que você vai falar, pelo muito que você vai falar, será simplesmente pela manifestação do Espírito e do poder, porque reino de Deus é isso, é manifestação do Espírito e do poder de Deus. Então, é mais e mais, quanto mais você vai vivendo a vida de Jesus, o poder de Deus vai tomando os lugares e as pessoas vão sendo transformadas para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja educado, seja alegre. Reino de Deus. O caráter de Deus é alegria. O caráter de Deus é educação. O caráter de Deus, não perca aqueles princípios básicos que nós, seres humanos, temos que ter para conquistar as pessoas, aquilo que foi ensinado de berço: educação, caráter, bons tratos, amor, tratar as pessoas bem, honrar as pessoas, amar as pessoas, sorrir. Igreja saudável é igreja feliz. Sorria mais, entenda o que o Senhor estabeleceu por você, o que Ele já fez. E quando nós entendermos o que Ele já fez, não tem como você andar triste, não tem como você andar melancólico, não tem como você andar depressivo. Por quê? Porque você entende de fato aonde Deus já te colocou e o que Ele já estabeleceu. Um novo tempo, povo de Deus, um novo tempo foi estabelecido. Amém? Vamos desenvolver na nossa vida, todos os dias, vamos desenvolver o caráter de Deus, todos
todos os dias da nossa vida. Vamos honrar ao Senhor com os nossos passos, vamos honrar ao Senhor com a nossa vida, vamos honrar ao Senhor da maneira que a gente vive, desenvolvendo o seu caráter. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. E quando você quer conhecer de fato o caráter de Deus, simplesmente olha para Jesus. A Bíblia diz em Tiago 1,25, eu amo esse versículo, que quando atenta bem para a vida de Jesus, quando nós nos atentamos bem para a vida de Jesus, não sendo ouvinte e esquecido, mas praticante da vida de Jesus, todo o nosso feito, tudo que nós fizermos, será bem-aventurado. Tem uma versão que diz que seremos muito felizes em tudo em que a gente empreender. Tudo. Então existe sim a possibilidade de tudo que a gente fizer, a gente ser muito feliz para a glória de Deus Pai. É um tempo novo, gente. É um tempo de justiça, de alegria e de honra para a glória de Deus Pai. O caráter de Deus tem que ser manifestado. Claro, nós estamos num processo. Nós estamos num processo. Ainda não existe ninguém na terra que já alcançou essa verdade. Mas o que Deus conta não é que você já tenha alcançado, é que você queira alcançar. Para Deus o mais importante é que você queira alcançar. Não é que você tenha alcançado, mas você tem que ter a vontade. Deus quer ver você ter vontade de alcançar. Errar, todos nós erraremos, claro, não tem ninguém perfeito, todos nós erraremos. Mas Deus tem que ver em você vontade de acertar, vontade de crescer, vontade de prosperar e entender, eu quero ficar a cada dia mais e mais parecido com meu Pai. Amém? Que o Senhor Jesus venha prosperar mais e mais os caminhos de vocês, que o Senhor venha honrar. E na próxima aula, eu creio que eu vou contar alguns testemunhos para que você entenda o quanto é importante desenvolver o caráter de Deus na terra, em nome de Jesus.